Vamos à palavra, abra sua Bíblia no Salmo 63. Salmo 63, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças Te damos pela palavra que é viva, eficaz e mais cortante, ó Deus, do que uma espada de dois gumes. Derrama sobre nós a Tua bênção, fala conosco através dessa palavra, vivifica as nossas vidas, que a Tua palavra seja fonte de bênção para a nossa vida espiritual nessa manhã. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa manhã eu quero falar com vocês sobre uma preocupação que eu tenho como pastor da igreja, que a igreja compreenda o caráter, o objetivo do Evangelho. Que a igreja viva de maneira mais plena possível esse caráter e esse objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é que você tenha um relacionamento vivo e pessoal com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o alvo do Evangelho. É isso que Deus quer para a sua vida, acima de todas as coisas. O cristianismo não é apenas uma coleção de ensinamentos que você aprende e grava. O cristianismo não é apenas uma coleção de leis que você segue. E se você vive apenas isso, você acaba vivendo o cristianismo numa perspectiva fria e previsível. O cristianismo não é isso. O cristianismo também não é um outro extremo. Existe esse extremo de um cristianismo frio, previsível, chato, insosso. E existe também um outro extremo de você pensar que o cristianismo é apenas uma profusão de milagres e respostas às suas orações, aos seus pedidos, como se o cristianismo fosse um balcão de assistência, em que Deus dá aquilo que você precisa, aquilo que você quer, quando você quer. Não. O cristianismo é um encontro de pessoas com o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é isso que dá razão à nossa vida. Esse é o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo quando nós chegamos a esse lugar. Esse é o maior anseio do cristão, encontrar com Cristo. Nele se cumprem esses ensinamentos que nós aprendemos e gravamos, e ele é o maior milagre que poderia acontecer nas nossas vidas. Cristianismo não significa apenas ter uma nova filosofia de vida que torna você uma pessoa melhor, que erra menos. Não! Agora você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você é uma nova pessoa e o Espírito de Deus habita em você. Isso faz com que a sua vida espiritual, ela seja agora desenvolvida. A palavra de Deus diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A palavra de Deus diz que nós precisamos progredir na nossa fé.
E isso mostra que a vida espiritual não pode se tornar uma coisa estática, fria, sem graça, teórica. Não! Ela precisa mexer conosco, mexer com a nossa vida. A presença de Deus nos leva a ter mais sede pela presença, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Nós ficamos inquietos quando nós estamos estagnados na fé. Nós desejamos ver a sua face. Nós queremos servir o Senhor com as nossas vidas. Nós queremos ser igreja. Isso gera em nós expectativa pelo encontro com Deus. Você veio a esse lugar para ter um encontro com Deus, onde você vai ouvir a voz dEle, onde Ele vai falar contigo, onde Ele vai te abençoar, onde você vai poder falar com Ele e ter agora um relacionamento verdadeiro com Ele. Ou será que você tem entrado aqui sem nenhuma expectativa, nenhum apetite pelas coisas de Deus? Como é que você fica quando você está com fome? Tem gente que fica louca quando está com fome. Não consigo nem raciocinar, pastor, quando eu estou com fome. Quando dá a hora do almoço, eu tenho que bater aquele prato, senão eu perco as forças, fico mal-humorado, né? Como é que você fica quando você está com fome? Assim tem que ser pelo reino de Deus. Como é que você fica pelo reino de Deus? Pela expectativa de estar na igreja, pela expectativa de ler a palavra e Deus falar com você através da palavra, pela expectativa de passar tempo em oração na presença de Deus. Será que você tem fome e sede de Deus? O Salmo 63, ele foi escrito no deserto. E deserto é lugar onde as pessoas têm sede. E ali o salmista, ele demonstra toda a sua sede de Deus, o seu desejo pela presença de Deus, o seu desejo por adorar a Deus. Quando nós olhamos as pessoas cantando na igreja, as pessoas adorando, expressando a Deus a sua adoração, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, né, e nós percebemos, nós podemos perceber quem tem e quem não tem sede pela presença de Deus. É nítida a diferença no entusiasmo com o qual nós cantamos e adoramos quando nós temos sede pela presença de Deus. Quando nós temos expectativa ao chegar à igreja por aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, isso tem significado. O nosso culto, a nossa comunhão, a palavra, o louvor, o reino tem significado. Eu até entendo que nós temos maneiras diferentes de expressar a nossa adoração. Algumas pessoas falam mais alto, outras pessoas falam mais baixo. Umas cantam de olhos fechados, outras cantam de olhos abertos. Algumas choram, se emocionam mais do que outras. Algumas levantam as mãos, batem palmas. Mas eu não entendo você não expressar nada na presença de Deus. Nós precisamos ter expressão na nossa adoração, adorá-lo em espírito e em verdade, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina a adorar. Como é que nós ficamos indiferentes à presença de um rei? Se você estivesse agora lá na Inglaterra e o rei estivesse passando, todos aqueles que são súditos do rei iriam olhar, iriam se curvar, iriam aplaudir, iriam reagir à presença do rei. Como é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está nesse lugar e nós podemos ficar indiferentes à presença dele? Isso não pode acontecer entre nós, irmãos. O rei está aqui, irmãos. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos glorificar o seu nome, nós precisamos nos prostrar diante da sua presença, nós precisamos reagir. Mas tem pessoas que ficam como mortas, dá vontade de sacudir, toma vergonha nessa cara. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve, a quem você adora. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Qual é a atitude que você acha que glorificou a Deus? Qual é a atitude que você acha que levou Jesus a reconhecer um adorador? A atitude de Simão ou a atitude da mulher? Você prefere ser Simão, fariseu, religioso? Ou você prefere ser um pecador aos pés de Jesus? É nítida a diferença, irmãos, entre a adoração dessa mulher e a adoração de Simão, a expressão dessa mulher diante de Jesus e a expressão de Simão. Jesus conhece a sua expressão, meu irmão, diante dele, o coração com o qual você chega diante dele. Quem se reconhece pecador e necessitado da graça de Deus, quem entende o que Jesus fez na sua vida, a obra da cruz, quem entende que ele perdoou os seus pecados, estava perdido, caminhando para o inferno e foi resgatado pelas mãos do Salvador, vai adorar com expressão. O fariseu não havia percebido quem ele era de verdade, mas aquela mulher entendeu. E ela falou: eu vou adorá-lo, eu vou dar a ele o meu melhor, eu vou reconhecer a sua grandeza, eu dependo dele para viver, eu vou me humilhar na sua presença, eu vou dar a ele o meu melhor, eu vou beijar os seus pés. Eu não sou digna de beijar o seu rosto, mas eu vou beijar os seus pés. Isso é reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas, irmãos. Ela amou a Jesus porque ele perdoou os seus muitos pecados. Ela reconhece que a sua dívida era impagável, mas Jesus pagou pela sua dívida na cruz do Calvário. E por isso ela o adora com tudo aquilo que ela tem. No relacionamento com Cristo não pode haver indiferença, irmãos. Se nós somos indiferentes é porque nós não o conhecemos. Foi assim com o leproso, foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com Pedro quando ele foi restaurado. Quem é convertido adora com sede pela presença de Deus. O Salmo 63 nos mostra isso. Davi com sede de Deus. Davi, esse salmo, ele foi escrito numa condição terrível. Então, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa. Você pode estar vivendo o maior problema na sua vida, mas você tem que adorar. Não cale a sua adoração diante de Deus. Não existem desculpas para nós nos calarmos diante dele. Não existem desculpas para nós ficarmos indiferentes na presença do Rei.
Davi estava no deserto, estava passando por problemas, por dificuldades, mas ele não fica passivo, ele não é complacente. Vida cristã envolve a gente buscar o amado da nossa alma, irmãos. E às vezes nós buscamos no meio das maiores angústias. Aí é que nós buscamos com mais força, porque nós queremos experimentar o refrigério de Deus na nossa vida. Só Ele pode dar esse refrigério. Só Ele pode matar a sede da nossa alma no meio dos desertos da vida. Davi estava enfrentando a oposição do seu próprio filho, Absalão. As pessoas chegavam para Absalão e elas queriam ir ao rei. Absalão parava no meio do caminho e falava, não precisa ir ao rei, o rei está muito ocupado, não vai ter como te atender, vem aqui, conversa comigo que eu vou te ajudar. E ele ia ajudando as pessoas e conquistando o coração das pessoas, e ele conspirou contra o seu próprio pai, para se tornar rei no lugar do seu pai. E Davi, o rei, teve que fugir para o deserto, para não ser morto pelo seu próprio filho. Imagina que coisa triste. Você ter o seu próprio filho querendo matar você, ser traído pelo seu próprio filho. O rei chegou a uma situação que ele estava no deserto descalço, com fome. Imagina que situação humilhante para um rei. Isso está lá em 2 Samuel 15, 16, 17, você pode ler depois. O rei fugindo do seu filho, traído, humilhado, amaldiçoado, com medo, descalço no deserto, com fome, sede, cansaço. Mas é no meio dessa adversidade que brota no seu coração o Salmo 63. E ele diz, e ele declara aqui a sua sede pela presença de Deus. Meu irmão, você tem sede pela presença de Deus? Você valoriza a presença de Deus? Você quer muito Deus? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Essa é a expressão de alguém que quer a presença de Deus. Ele quer estar na casa de Deus, assim eu quero ver-te no santuário. É isso que ele sente falta. Ele não sente falta de estar no poder, ele não sente falta de estar usando vestes tremendas, ele não sente falta de todo o dinheiro ou a pompa que ele tem, ele sente falta de estar na presença de Deus. É isso que tem que motivar você a estar na igreja. Não aquilo que Deus tem te dado, não aquilo que Deus pode fazer pela tua vida, não estar na presença dEle. Essa é a maior motivação para você acordar todo domingo de manhã e vir à igreja. Ele busca ansiosamente, a minha alma tem sede de Deus. Eu me sinto como numa terra árida, exausta, sem água, a minha alma está assim. Como é que você se sente com relação à igreja? Como é que você se sente com relação a estar na casa de Deus? Como é que você se sente quando você passa uma semana, dificuldade de tempo, ânimo para orar? Como é que você se sente quando você falta a 2, 3, 4 cultos? Você volta e é como se nada tivesse acontecido. Tem alguma coisa muito errada se é isso que está acontecendo conosco. Ele fala, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ele fala, eu bendirei ao Senhor enquanto eu viver, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Ele é grato, ele não olha apenas para a situação do momento, para a situação do presente, ele olha para tudo que Deus já fez na sua vida. Meu irmão, não olhe apenas para o hoje. Talvez hoje você esteja passando uma luta, talvez hoje você esteja passando por um desânimo, talvez hoje a sua fé esteja falhando. Olhe para tudo que ele já tem feito na sua vida, desde o dia em que você o conheceu até hoje, a maneira tremenda como ele tem te guardado, os momentos em que ele te sustentou pela mão, o momento em que ele te encheu do Espírito. Se lembre disso e busque a Deus, meu irmão. É por isso que os meus lábios o louvam. Bendirei ao Senhor enquanto eu viver, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Porque Cristo morreu por mim,
porque Ele me deu uma família abençoada, porque eu não mereço a sua graça, mas Ele me resgatou. Porque a unção de Deus está sobre a minha vida, porque eu tenho um chamado de Deus ardendo no meu coração. Bendirei ao Senhor enquanto eu viver. Ele tem sido o meu auxílio, a sua mão direita me ampara, à sombra das suas asas eu canto de alegria. Aleluia, glória a Deus. Precisa existir uma sede na alma do homem por Deus, pela presença de Deus, pois só Ele é capaz de saciar a sede da nossa alma. Há mais de Deus para você, meu irmão. Mas quanto tem sido a sua sede? Porque se nós não queremos mais de Deus, se nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se você ganha R$1.000 e está satisfeito com R$1.000 e não vai tomar atitude nenhuma para ganhar mais R$1.000, você vai continuando ganhando mais R$1.000. Você vai continuar ganhando os R$1.000. Se você está satisfeito porque você recebe o auxílio do governo, esse valor tremendo de, R$700, e você está feliz com isso, você vai viver a vida inteira de auxílio do governo. Agora, se você quer mais, você vai fazer alguma coisa para ganhar mais. Você vai lutar, você vai buscar, você vai bater, você vai lutar, mas você vai buscar receber mais. E na presença de Deus é assim. Se você está satisfeito com aquilo que você tem, você nada vai acontecer de novo na sua vida. Mas se você chegar aqui com sede de Deus e falar, hoje eu quero mais da presença de Deus, eu vou buscar mais. Não depende do pastor. Deus está com você aqui. Ele quer se relacionar com você nesse lugar, meu irmão. Deus vai derramar do seu poder sobre a tua vida. Se você o buscar, Ele se deixará achar por você. Charles Spurgeon disse que a diferença entre o cristão que sabe o que é receber a plenitude de Deus e o cristão que não sabe o que é receber a plenitude de Deus é tão grande quanto a diferença entre esse cristão que não sabe o que é a plenitude de Deus e o não convertido. Nós somos cristãos que sabem o que é a presença de Deus. Você não sabe o que é receber a presença de Deus, ou você nem convertido é. Porque é diferente. Quem não tem sede, adoece. Eu bebo pouca água. Às vezes eu jogo bola, chego do futebol, tal, vou tomar banho, não sei o quê. Ih, caramba, tem que beber água. Enquanto tem gente que quando chega, bebe 2 litros de água. Agora, eu sei que eu tenho que beber. Caramba, eu tenho que beber água, senão eu vou ficar doente. Quem não tem sede, adoece. Quem não tem sede de Deus, adoece espiritualmente também, meu irmão. João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que
que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aquela mulher, irmãos, ela teve um encontro com Jesus. E Jesus mostrou a ela que ele é a fonte inesgotável de vida. Aquela fonte de Jacó, aquele poço de Jacó, ele iria saciar a sede dela, aquela água iria saciar a sede dela por um momento, mas depois ela voltaria a ter sede. Isso representa aquilo que o mundo tem para te oferecer. Aquilo que o mundo tem para te oferecer é limitado. Vai saciar a tua sede por um momento. Ver uma TV, sair, se divertir, ter um prazer, tudo isso sacia a sede por um momento. Mas só Jesus sacia a sede da nossa alma. E a mulher ainda não tinha entendido isso. E Jesus falou para ela: se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria e eu te daria água viva. É isso que ele tem para mim, é isso que ele tem para você, água viva. Ele tem muito mais do que você pode imaginar, mas você precisa buscar. Você precisa ir à fonte, você precisa ter sede, e ele vai te dar hoje a água da vida, e a água da vida vai ser em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que tipo de vida espiritual você tem, meu irmão? Isso me preocupa. Aquela mulher, ela conhecia a adoração nos montes. Não, vocês dizem que é em Jerusalém, os nossos pais nos montes, e Jesus fala para ela: não é isso. Não é uma questão de lugar, não é uma questão do que você tem, não é a igreja, é uma questão de adorar em espírito e em verdade, é uma questão de dar a Ele aquilo que Ele é digno de receber, é uma questão de entregar a Ele a sua vida e o seu coração, e então você vai receber a água viva que Ele tem para te dar, meu irmão. Mas nós nos acostumamos com a rotina da igreja e achamos que isso é o suficiente. Não, é o suficiente. Eu vou lá, faço aquela coisa religiosa. Não, meu irmão. Você está se sentindo saciado num nível raso. Deus tem mais, Deus quer derramar dons do Espírito Santo sobre a tua vida, Deus quer avivar a tua vida, Deus quer usar você para abençoar a vida de outras pessoas, Deus quer que você seja um intercessor, Deus quer que você ensine crianças o caminho do Evangelho, Deus quer que você pregue a palavra para aqueles que não conhecem a Jesus, mas você está vivendo uma vida cristã vazia, incompleta. Você está do lado da fonte, mas não bebe da fonte. Meu irmão, que coisa terrível. Assim como nós precisamos de água para viver, todo ser humano, todo ser precisa de água, todo ser vivo precisa de água, nós precisamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Como a corça anseia pelas águas, por ti anseia a minha alma tem sede de Deus. Meu irmão, saia do superficial. Se você está no superficial, saia do superficial. Busque se aprofundar nas coisas de Deus. Busque conhecer mais a Deus. Na medida da sua sede, você vai conhecer mais a Deus. Muito se discute hoje por que a igreja está perdendo a sua relevância nesse mundo. A igreja está perdendo a sua relevância porque nós estamos vivendo num nível raso da presença de Deus. Nós estamos satisfeitos com a fonte de Jacó, quando Jesus tem a fonte que jorra para a vida eterna.
Nós estamos satisfeitos porque nós chegamos à igreja, vimos a igreja uma vez por mês. Nós estamos satisfeitos porque nós oramos uma vez por semana. Meu irmão, você tem que ser um insatisfeito. Você tem que buscar a presença de Deus. E você vai ver rios de água viva fluindo do teu interior, porque Ele vai derramar do seu Espírito sobre a tua vida. Lute, meu irmão, contra essa sequidão. A palavra de Deus fala que João batizou com água, mas depois dele veio um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, meu irmão. Nós precisamos do fogo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos beber dessa água viva. Nós precisamos sair do natural e ter uma expectativa no sobrenatural de Deus. Quando eu fui batizado, foi uma coisa linda o meu batismo. Eu chorei, as pessoas sentiram a presença de Deus, a minha família foi abençoada. Meu irmão, depois do batismo tem muito mais de Deus para a tua vida. Mas aonde é que está a sua fome, meu irmão? O que é suficiente para você? Talvez você esteja parando muito aquém daquilo que Deus quer fazer. É muito mais do que sentir um arrepio, meu irmão. É muito mais do que isso. Deus tem muito mais para você. Deus tem água viva para a tua vida. Jorrar como uma fonte. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se embriaguem com vinho no qual há dissolução. Assim como uma pessoa, ela quando toma o vinho e ela bebe mais, daqui a pouco ela perde a noção do que é moral e do que é imoral. E ela se embriaga e aquilo mexe com ela não é mais a mesma pessoa. É o contrário quando nós nos convertemos. Agora nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que não sejamos mais os mesmos, irmãos. Deixe-se encher com o Espírito. Busque a presença de Deus. E na medida que você beber, Ele vai te dar mais para que você seja mais cheio da presença de Deus. Busque o Senhor. Clame em oração. Louve a Deus com a sua vida, entregue a Ele uma vida cristã verdadeira, não algo raso. Qual é a medida? Se a gente fosse hoje, você é um copo agora. Se a gente fosse dizer qual é a medida desse copo da presença de Deus, o quanto você está cheio da presença de Deus, será que está transbordando esse copo? Será que está pela metade? Será que está vazio esse copo? Como é que está esse copo da sua vida espiritual? A palavra de Deus fala, seja cheio do Espírito Santo. Como? Falando entre vocês com salmos, ocupando a sua mente com a palavra de Deus, cantando, louvando, agradecendo a Ele de coração, sentindo a alegria da plenitude de Deus na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo é chorar na presença de Deus. É isso, mas é mais do que isso. Ser cheio do Espírito Santo é algo que traz consequências práticas na nossa vida. Na maneira como nós vivemos com a nossa família, na maneira como nós agimos com as pessoas ao nosso redor. As pessoas olham, as pessoas sabem, as pessoas conhecem. Se você é alguém que tem sede da presença de Deus, se você é alguém que tem fome da presença de Deus, seu cristianismo fala por você, meu irmão. Maria queria ficar aos pés de Jesus ouvindo a Ele. O salmista fala, como a corça anseia pelas águas, por ti anseia a minha alma, Senhor. Os discípulos no caminho de Emaús não queriam deixar ele embora. Fica conosco, o dia já declina, fica conosco mais um pouco, nós queremos continuar te ouvindo. Como é que está a sua fome pela presença de Jesus? Será que você vai viver nesse nível superficial, raso? Irmãos, eu já tive tantas experiências com Deus, em oração, dons do Espírito Santo sendo derramados sobre a minha vida. Já orei por pessoas e pessoas foram abençoadas. Já orei por pessoas e pessoas foram libertas. Venci batalhas em Cristo.
recebi ousadia para pregar o Evangelho, mas eu não quero, meus irmãos, estacionar naquilo que aconteceu na minha vida quando eu tinha 18, nem naquilo que aconteceu quando eu tinha 30, nem naquilo que aconteceu quando eu tinha 41. Eu quero o que Deus tem para mim hoje, meu irmão. Eu quero o que Ele tem para mim hoje. Eu quero mais da presença dEle. Eu quero nadar no rio de Deus. Eu quero ter sede pela presença do Senhor. Eu não quero me acomodar na religião. Eu quero buscar mais de Deus. Eu quero orar. Eu quero o cristianismo vivo. Eu quero servir ao Deus vivo, meu irmão. Eu quero a plenitude de Deus. O que você quer? Como tem sido a sua vida cristã? Uma eterna mesmice? Algo superficial? Ou você é alguém que tem chegado aqui com sede de Deus, para buscar aquilo que Ele preparou para você? Deus tem mais para nós, amém? Deus tem mais para você, meu irmão. Venha, chegue aqui com essa perspectiva no seu coração. Deus tem mais para mim. Talvez você esteja no deserto, mas no deserto um salmo vai surgir no teu coração e você vai falar: minha alma tem sede de Deus. E eu vou chegar lá e Ele vai encher o meu coração da sua presença. Eu creio no meu Deus, Ele me sustenta, Ele me vivifica, Ele me fortalece. E você não vai cantar como se você fosse um Zé Maré, um Zé Arruela, não. Você vai cantar a plenos pulmões. Você vai dar o seu melhor, porque Ele é digno do seu melhor. Ele é o Rei é digno do nosso melhor, irmãos. Vamos ser uma igreja que busca, uma igreja viva, que busca o Deus vivo. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Os músicos.